Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aí do nosso Evoluncast. Para você que nos acompanha no YouTube ou no Spotify. Hoje a gente está aqui com um cara que, para mim, é uma referência, uma grande inspiração para tudo que a gente vem construindo aí nos últimos 4 anos, que é o André Krumenauer. Falei certo? É Krumenauer? Certo. André Sim. Krumenauer. E o André é músico, é co-founder e CEO da Involves. Involves aí tá com 14 anos já, tá indo para os 15 anos, passa rápido, hein? É empreendedor Endeavor e board member aí de algumas startups de alto crescimento. Então, André, seja muito bem-vindo, né? É uma honra, né, enorme a gente ter aqui no nosso Evoluncast, poder pegar um pouquinho do teu tempo, que eu sei que é extremamente concorrido, né? Uma horinha e 20 aí pra gente conversar sobre a tua história, trazer insights para o nosso público, falar de nova economia, falar de pessoas, falar de inovação, mas sobretudo contar, né, a tua história, a história da Involves, e tem alguns pontos que eu sempre quis te perguntar e nunca tive a oportunidade, embora a gente já se conheça há algum tempo, mas que são coisas que eu sempre fiquei pensando, cara, como que a Involves faz isso? E agora eu vou ter a oportunidade de perguntar e até compartilhar a resposta com toda a nossa audiência aí. Seja muito bem-vindo, né? Obrigado por disponibilizar esse tempo para a gente trocar essa ideia. E, né, te apresenta aí, pessoal, quem é o André, da onde o André veio, quais são as aspirações do André, quais são os sonhos, enfim, né? Vamos dar o start aí no nosso papo. Bora lá, bora lá. Primeiro, prazerzaço estar aqui, né? Antes de mais nada, eu tenho você um amigo, né, Samuca? Então, tá aqui é um grande prazer mesmo, né? Não dá nem pra chamar de trabalho, né? E você comentou que eu sou músico, nem tanto, né? Eu toco violão, baixo, guitarra, mas a música é aquela coisa, né? Se você toca uma guitarra e aí você encontra um amigo que toca baixo, outro que toca bateria, às vezes os três tocam mais ou menos, mas juntando os três ali no estúdio e fazendo som, às vezes sai um som muito da hora, assim, né? Então a gente teve banda lá atrás, eu sou um músico amador. E foi um pouco do que deu origem a Involves também. Depois a gente pode contar essa história, né? E faltou dizer aí que eu sou pai da Bia e da Laura. Não necessariamente nessa ordem. Laura e Bia, na verdade, né? E as olheiras aqui entregam. Quantos anos tem as duas? A Bia fez 8 meses e a Laura 2 anos. Legal. Então tá bem na fase aí das noites, algumas noites em claro, né? Escolinha, ficando doente direto também. Então dividiu o tempo aí entre a parentalidade e o empreendedorismo é um desafio grande aí do meu momento também, né? Legal. Inclusive essa divisão de tempo por si só é um assunto interessante, né? Porque a gente tem vários papéis e entender um pouco como que o André se organiza nesses vários papéis e a própria evolução, né, com o tempo, tipo, a energia que tu coloca hoje para as tuas filhas vai ser um pouco diferente daqui a algum tempo, né, porque elas vão crescendo, vai mudando a expectativa, vai mudando o cenário, e isso também muda na empresa, isso muda, né, na tua vida com a tua esposa, e como que tu equilibra todos esses pratos. Depois vamos entrar nesse, acho que é um ponto legal. Mas traz um pouco mais da tua história, da onde que veio o André, como que foi a tua adolescência, tua infância, né, da onde que veio essa ideia de empreender, né? Ontem foi dia do empreendedor, né? A gente está gravando aqui um dia após o dia do empreendedor, parabéns, né? Para nós, E obrigado. parabéns Tamo para junto. nós. E da onde que veio essa vontade de empreender? Foi algo natural? Já era um sonho? Foi por necessidade? Conta um pouquinho aí da tua trajetória. Legal, acho que pré-empreendedorismo na minha vida, na adolescência e na infância, eu tive contatos, a gente sempre tem inspirações aí na vida, né? Tive contatos com pessoas empreendedoras, eu tenho uma tia que sempre foi empreendedora, é aquela empreendedora bem raiz, assim, que abre o negócio, que acaba misturando um pouco suas finanças pessoais com o do negócio, como a maior parte dos empresários brasileiros aí, né? E aí, né, batalha pra caramba, e aí tem altos e baixos, e convivi muito com ela nessa vida, não tendo chefe, né? O chefe dela são todos os clientes dela.
E aí ela teve alguns negócios e uma outra pessoa que me inspirou muito é o pai de um amigo meu, que aí já em tecnologia, é um empreendedor em tecnologia. E foi a primeira vez que eu tive contato com um modelo de licenciamento de software, né, um modelo SaaS. E aquilo me pareceu genial, né? Você produz um software e você vende aquele mesmo software para vários clientes, né? Então esse conceito de escala, eu pensei, nossa, que coisa genial, faz todo sentido, né? E é um grande amigo meu de infância, que inclusive foi com quem eu aprendi a tocar, a gente aprendeu a tocar juntos violão e guitarra, né? O Daniel Marcon, e o pai dele tem a Marcon Soft também aqui de São José, e foi uma grande inspiração aí na minha infância, né? E aí pro lado da administração, que daí eu, depois no futuro me formei em administração empresarial, uma outra grande inspiração também de um amigo de infância, que é o Guilherme, hoje inclusive é gerente de FP&A da Envolves, entrou na Envolves sem falar comigo, né? Sem indicação nenhuma, entrou por todo o mérito dele, mas é um amigaço meu, assim, dos melhores amigos daqueles que a gente tem de infância. E o pai dele, já falecido, o tio Nelson, ele sempre falou muito comigo sobre administração. Então sempre acompanhei a carreira dele. Ele teve uma carreira aí em grandes empresas, aí Thyssen, por exemplo, né? Foi superintendente da Fiegs. E sempre falou muito sobre gestão de pessoas, gestão financeira, orçamento. E sempre me inspirou muito, né? Então, quando eu decidi pela profissão de administrador, ali ainda ao entrar na universidade, né, foi muito por essas inspirações. E aí na universidade veio o negócio da música, né, das bandas. Nós tínhamos uma banda chamada Hot Paints aqui em Floripa, e alguns amigos tinham uma outra banda chamada Grilo Joe. E aí a gente, naquela pegada de ensaiar, de criar e ter o nosso próprio som, né? E tocar na noite aí de Floripa, penando pra caramba, né? E várias histórias aí de fazer um baita show, a casa cheia, a gente não ganhar quase nada, né? Então, o músico é realmente... da música Vida de música é um desafio, né? É muito desafiador. Muito desafiador. Mas foi daí que surgiu as relações profissionais até, né? Porque a gente levava a banda muito a sério, com o que veio a ser a Envolves, né? Os co-founders da Envolves eram os integrantes dessas duas bandas. E aí, como é que surgiu a Envolves nisso? Eu estava na faculdade, assim como todos os outros integrantes das bandas, e eu tinha que decidir o meu TCC, e eu queria fazer algum TCC que agregasse valor, queria fazer um TCC não que, assim, que engavetasse e não servisse para nada, né? Não fazer por tabela. Então eu queria fazer, sei lá, algum trabalho consultivo para alguma empresa, deixar algum legado, esse é o ponto. E aí uma das possibilidades era fazer um plano de negócios. E eu podia fazer o plano de negócios da minha própria empresa. E aí, conversando com um dos integrantes aí da nossa banda, ele tinha uma irmã também empreendedora, que tinha algumas dores ali de gestão, e ele, assim como os meus sócios todos, estudando tecnologia, né, estudando sistemas de informação ali na Federal. E aí ele falou, poxa, tem essa oportunidade aqui. Então a Envolves, ela nasceu de uma ideia de um plano de negócios, de um TCC, voltado para a gestão de empresas de formatura. Então a ideia era um software para gestão de empresas de formatura. Então fiz o TCC, fiz pesquisa de mercado, varri aí Santa Catarina, acho que entrevistei talvez umas 25 empresas de formatura em Santa Catarina, e a conclusão que a gente chegou no final do TCC é que é um mercado, em relação a contratar tecnologia, é um mercado pequeno, e é um mercado que não estaria disposto a pagar uma mensalidade muito alta, né, pela solução que a gente estaria proposto a entregar. E aí invalidamos a ideia. E TCC é longo, né? TCC demora ali entre fundamentação teórica e a parte prática, demora quase 2 anos. Então, quando eu terminei o TCC, a Envolves já estava já numa terceira, quarta ideia, né? Já tinha pivotado. E aí todos esses conceitos aí de pivotar, de MVP, eu estou falando de 2008 para 2009, 2007, 2009, não se falava disso, ainda mais aqui em Floripa, né? E nós fizemos todas essas coisas aí que depois aprendemos nos livros. Depois de descobrir os nomes.
Exatamente, exatamente. Então, assim, essa foi a fagulha, foi aquela pedra fundamental da Involves. E aí começamos focando nesse primeiro SaaS, que aí não deu certo, né? A gente invalidou e foi para um próximo, depois foi para um próximo e assim por diante. No fim, nós tentamos 10 produtos e o 11º foi o que encaixou, deu certo, famoso Product Market Fit e escalou. E aí, nesse meio tempo, o nosso time se dividia entre software house, também a gente desenvolvia portais e sites. Chegamos a desenvolver bem essa frente de negócio, mas o DNA e o olhar que nós tínhamos desde o dia 1 da empresa era ser um SaaS com um produto, modelo de licenciamento, escala. Então, embora tinha um bom negócio ali, uma boa frente de negócios com software house e com portais e sites, nós focamos sempre nesse outro lado, né? Então acabou que o time era dividido ali até para a gente ter um pouco de receita, né? Enquanto metade do time estava tentando validar os produtos e escalar, a outra metade do time estava focado ali em trazer um pouco de dinheiro para casa. E aí, nesse meio tempo, já abandonamos nossos empregos, né? No primeiro momento, 3 dos empreendedores. No segundo momento, e foi bem importante, assim, a gente estava com algumas oportunidades na mesa e aí dos empreendedores que desenvolvem mesmo, né? Que codam, que codavam, hoje não codam mais, né? Eles estavam todos empregados e estudando também, então assim, ficavam o dia inteiro fora e chegava ali 11h30 da noite e começavam a programar para Involves. E aí não rendia, né? O negócio não rendia. E nós ali com 10, 15 oportunidades na mesa. Oportunidade já no produto prestes a escalar, já com Ainda um não. produto... Ainda não. Ainda não. Focando em um produto, e aí já com uma oportunidade ali também, né? Mas também tendo projetos sob demanda para trazer receita para a empresa. E a gente só conseguiria fechar se a gente trouxesse pelo menos mais um empreendedor full-time para a empresa, né? E porque eu e os demais que estavam no negócio ali, a gente ainda a gente não era focado em desenvolvimento, né? Então, isso foi bem importante. Nós tivemos uma conversa ali no CTC, Centro Tecnológico da Federal. Eram umas 11 e pouco da noite, numa penumbra. E aí falamos assim, poxa, a gente está aqui, já focado no negócio, vocês ainda estão com seus empregos aí numa condição, vamos dizer assim, de conforto, né, de ter um salário e tal, e a gente já está completamente no risco, então o negócio está desequilibrado. Se vocês não vierem para o negócio, a gente não vai conseguir continuar. Então a gente também volta para o mercado de trabalho. E aí, vamos ou não vamos? E aí, naquele momento, todo mundo decidiu, vamos. E aí definimos uma data, que essa data era 1º de junho de 2009. E aí, um mês antes, o pessoal pediu demissão, cumpriu ali seu aviso prévio, né? E os empreendedores da Involves tinham papéis relevantes em algumas empresas de tecnologia daqui de Floripa, né? Então, fizeram aí também uma transição e vieram para o negócio. E aí foram mais aí 2 anos até a gente realmente conseguir encontrar o 11º produto e escalar. Legal, legal. Cara, e só nessa tua fala inicial já tem vários pontos que a gente consegue explorar, né? Acho que o primeiro que eu vejo assim é a questão do propósito, né? Porque vocês, tu mesmo antes de chegar no TCC, tu teve contato com empresas de software como serviço e tu já tinha, cara, isso aqui é legal, né? Vou me aprofundar um pouco nisso. E quando vocês se uniram, né, com o propósito de empreender, já estava muito claro. Então a gente vai fazer o que for necessário, o que for possível, até a gente encontrar um produto que tenha fit com o mercado e que a gente consiga escalar. E vocês trabalharam nisso até encontrar esse nicho. Então, o propósito, né, eu percebo que estava muito bem definido, né? O propósito até de uma forma um pouco mais aberta, né? O propósito na nossa vida mesmo, né? De transformar a nossa vida através do empreendedorismo e criar um negócio. E aí também, sim, as inspirações aqui do ecossistema de Floripa, né? Nem se falava na época em ecossistema, estava se começando a falar em ecossistema. Mas nós vimos ali o Marafon com a Softplan, né? A própria Digitro, empresas bem relevantes, né? E também muito simbolizadas ali pela estrutura física. E a gente assim, puxa, se um dia a gente chegar perto do que são essas empresas, a gente vai estar realizado, né?
E aí isso também foi importante, né? Ter essas inspirações do nosso lado. Para um ecossistema isso é importante, né? Você olhar para o lado e ver alguém que fez. Então dá para fazer. Então essa foi, acho que foi bem como propósito também, ver outros empreendedores que também conseguiram chegar lá, né? Legal, legal. E a questão do propósito, ela acaba muito mais do que te ajudando a decidir o que fazer, é te ajudando a decidir o que não fazer, né? Então, todas essas outras oportunidades que vocês tinham ou a principal oportunidade de se transformar numa software house, por exemplo, embora fosse uma oportunidade viável e real, vocês decidiram não fazer isso. Então, vocês, né, quando tomaram a decisão de buscar até encontrar um produto, vocês, né, abriram mão de várias outras coisas, né? Então, o propósito tem muito disso, né? Muito mais do que ele te dá a direção do que fazer, ele te ajuda a decidir o que não fazer, né? Não, com certeza, com certeza. Embora tinha dinheiro na mesa, vamos dizer assim, nos outros negócios, e a gente chegou a desenvolver de fato eles, né? Chegamos a vender alguns projetos relevantes aí para principalmente empresas de Santa Catarina, mas não era o foco, né? Ali era realmente um meio para chegar no nosso foco. Uhum, legal. E tem um outro ponto que tu trouxe, que daí eu até conecto com o início da tua jornada lá, né? Embora tu tenha... eu sou um músico amador, mas, né, eu até comentava com o Maicon aqui, que eu particularmente acho muito legal quem tem essa habilidade, e alguns têm o dom, né, da música. Eu acho muito bonito, assim. E eu tô lendo um livro que são as 16 Leis do Sucesso, né? E logo no início do livro ele traz esse conceito, inclusive ele faz algumas comparações com banda, né? Ele faz a comparação do Guns N' Roses, inclusive. Uhum. O que ele traz, né? A questão do poder individual e o poder coletivo, né, que ele chama de mente mestra. E isso, na verdade, vocês executaram na prática. O exemplo que ele deu lá, que ele, se você quer ser o próximo guitarrista do Guns N' Roses, ok. Primeiro tu tem que trabalhar o teu poder pessoal, porque se tu não tiver um poder pessoal que te coloque e que viabilize tu pelo menos participar de um teste, tu nunca vai ser o novo guitarrista do Guns N' Roses, né? E daí depois ele evolui essa linha de raciocínio para... Ok, agora você já olhou para o teu propósito, e daí tu comentou, antes de ter o propósito da empresa, nós tínhamos nosso propósito pessoal. Então ele traz, tu encontrou o teu propósito pessoal, tu evoluiu para encontrar esse teu poder, né, pessoal, e depois tu pega esse teu poder pessoal e junta com outras pessoas que também trabalharam nos seus poderes individuais, e junta em algo que tu constrói uma mente mestra, e que daí sim tu consegue construir algo de relevante, né? E que basicamente é a história que tu acabou de contar. Então, essa relação que eu faço, tipo, tá lá no livro, tá escrito, alguém escreveu, né, o Napoleon Hill, e vocês são a prova viva de que, né, todo o conceito que está no livro faz todo sentido. Então achei bem interessante. A música, ela é um dos valores da Envolves, né? Ela é um pilar fundamental da nossa história, e ela é um dos valores da Envolves, embora ela seja muito subjetiva. Isso tem todo um lado, vou chamar aqui de divertido, de lúdico, que nós nos apropriamos no bom sentido. Ela tem um lado que é o lado da colaboração. Você só faz um som numa banda se você realmente tiver um ambiente de muita colaboração. Então, música para nós é colaboração, assim que a gente vive a música no dia a dia da Envolves, né? Somos uma cultura muito colaborativa. Isso que você comentou também tem muito a ver com a nossa história, Samuca, porque eu costumo dizer que aquilo que nos uniu como empreendedores eram de fato as habilidades individuais, assim, né? Então, o pessoal que estudava ali na UFSC, eles estudavam, alguns deles na mesma sala, e eles viam assim, puxa, o Pedro via o Gabriel como um cara referência em desenvolvimento de software, e o Guilherme também. Então eles viam assim, esses caras são os melhores aqui da minha sala. Se eu tiver que empreender, vai ser com esses caras, né? E cada um com suas competências. Eu com gestão, fazer administração, né? Aí o Rodrigo vendas, o Leonardo web, e o Pedro e o Gabriel trabalhavam, desenvolveram aí a integração dos portais da principal seguradora de saúde do Brasil. Então integrava o Brasil inteiro, né? Então tinha um know-how bem grande de integração. E o Guilherme foi um dos primeiros desenvolvedores mobile aqui de Floripa.
e desenvolvia na época para plataformas que nem existem mais, né? Então esse conjunto aí, essa combinação de habilidades individuais, como você comentou, foi o que também nos uniu. Um foi convidando o outro para entrar no negócio muito por isso, né? Legal. E que na prática é o resultado que vocês conseguem chegar junto, isso é o trabalho em equipe, né, na prática. É algo que vocês nunca conseguiriam alcançar com as suas habilidades individuais, né? Então, até quando a gente fala disso e até parece meio clichê, né? Monta equipe, o trabalho em equipe, 1 mais 1 não é 2, 1 mais 1 é algo maior, porque tu consegue construir algo que tu não conseguiria construir sozinho. Mas eu sempre falo, né? E o pessoal que nos acompanha talvez esteja cansado de me ouvir falar nisso, mas sempre que alguma coisa vira clichê, é porque tem alguma coisa de bom, acho que tem ali. Uhum. Né? E isso é uma das coisas, né? Quando tu consegue montar uma equipe que se complementa realmente e trabalha pelo mesmo propósito, tu consegue construir coisas que tu não conseguiria construir sozinho ou com uma equipe não alinhada, digamos assim, né? Uhum. E daí, falando de equipe, cara, aproveitando para puxar esse gancho, vocês se organizaram, né, investiram energia para colocar a coisa para rodar, chegaram num produto que tem aí o Product Market Fit, começaram a escalar. E como que vocês fizeram um processo, ou se é um processo, ou aconteceu de forma natural, para vocês pegarem essa sinergia que vocês tinham e que vocês construíram e que, ao meu ver, sempre foi muito consciente, né? Como tu trouxe, cara, aqueles caras ali são bons, então eu vou ficar de olho neles. Então, já tinha essa consciência de que precisavam se juntar com pessoas que tinham seu poder pessoal muito bem trabalhado e que se complementavam. Como que vocês replicaram isso para o time, né? Quando o time começou a surgir, quando começou a crescer, daí chegou em 10 pessoas, daqui a pouco passa para 50, daqui a pouco passa para 100. E como que vocês fizeram para não perder, né? Ou para compartilhar para propagar isso que vocês construíram entre vocês 6 lá no início? Bom, legal. Acho que primeiro eu diria que não é tão consciente assim, tá, Samuca? Por exemplo, hoje olhando para trás, eu consigo perceber o quanto que nós temos um DNA product driven. Nós temos um DNA muito de inovação. Foi o produto que puxou a estratégia da Involves e que continua puxando e que vai puxar. E demorou muito para a gente se dar conta disso e ter consciência disso. Mas isso se reflete muito daí na forma como a gente foi construindo a Involves, né? Para ter uma empresa orientada a produto, a gente precisa ter gente boa, né? Gente muito boa e tem que ter uma excelente gestão de pessoas. Então é inerente de um negócio de tecnologia, você tem que ter uma excelente gestão de pessoas, senão você não vai ter as melhores pessoas, né? E aí eu vejo que esse driver realmente ele traz todos os diferenciais da Involves aí de carona. E a Involves é muito conhecida no mercado pelo seu know-how em gestão de pessoas, né? Gestão de cultura e pessoas. Mas pouca gente sabe que isso é puxado realmente por produto, né? Então acho que essa característica que a gente já tinha desde o início, né? Dessa cabeça de produto, inovação que os co-founders tinham, até o fato de 5 dos 6 co-founders serem ali estudantes de sistemas de informação na época, tem a ver com isso, né? Os pilares de tecnologia estão aí. E aí foi legal que quando a gente começou a crescer o negócio, e crescemos o negócio sem investimento externo, né? Sem investimento anjo, nada. Investimento anjo foram nossos pais, né? Que cederam desde um espaço para a gente trabalhar até gasolina, carro para vender nosso produto, nosso serviço, né? Sem cobrar nada em troca, a não ser amor, né? Então a gente começou a crescer nesse formato. E aí eu lembro quando a gente contratou a primeira pessoa que não era co-founder, né? O primeiro estagiário, e teve que ser assim. A gente não tinha dinheiro para contratar desenvolvedores sênior, né? Já eram caros na época. E aí a gente contratou sempre no modelo de estágio progressivo. Trazia a pessoa e vendia o sonho para ela, e aí ela ia crescendo junto com a empresa. Então a pessoa começava ganhando R$600, a cada 6 meses ganhava um aumento de R$300,
em 2 anos ela era contratada CLT. Isso para uma pessoa que está começando desenvolvimento de software, júnior mesmo, né? É uma baita oportunidade também. E disso nós construímos aí as relações com os primeiros envolvidos, né? As pessoas que trabalham na Involves, que hoje são desenvolvedores de software sênior. Então tem, por exemplo, lá o Lucas, que você conheceu, trabalhou com ele. O Lucas ele começou como tester na Involves. E hoje ele é uma referência no time, é sócio da Involves, está no nosso programa de Stock Options. Que legal. Então, assim, uma baita jornada, né? Tem o Gão também, o Thiago, você conheceu, que também está empreendendo. Gão, além de trabalhar com ele, eu já tinha estudado com ele. Olha só, olha só. Você deve ter acompanhado lá todo o início da jornada dele, né? Sim. E aí a gente entender que, ter uma boa gestão dessas pessoas e fazer com que elas cresçam junto conosco e gerem resultado também, continuem estando num ambiente de colaboração e de inovação. Por trás disso eu tenho que ter gestão de pessoas, tem que ter uma cultura forte, né? Então isso não era consciente na época, isso foi um pouco assim, aprendendo com o caminho, né? A gente ia contratando as pessoas e agora preciso construir um processo de avaliação de desempenho, uma pesquisa de clima. A gente sempre se preocupou com esses processos de gestão de pessoas desde o início da Involves, né? Desde dos primeiros colaboradores. Aí. Então isso foi muito puxado de fato por produto. Uhum, legal. E teve algum momento desse período que vocês identificaram assim, cara, a gente cresceu muito rápido, tem muita gente entrando e se a gente não tomar cuidado com esses pontos aqui, a gente vai, entre aspas, perder a nossa cultura, né? Ou algo que a gente acredita muito, que a gente preza muito, pode começar a ficar em risco por causa do crescimento. Se existiu isso, né, em algum momento, e se existiu, quais ações vocês tomaram assim, para não perder a cultura conforme a empresa ia crescendo? Até pelo contrário, tá? É uma história um pouco diferente. Nós somos um bicho diferente na tecnologia, né? Por esse DNA também bootstrapped. E eu lembro claramente de um dia que eu vi assim, puxa, eu tô puxando o freio de mão da empresa, né? A gente precisa contratar e eu tô segurando. E aí todo mundo já mega atarefado, assim, sobrecarregado. E a gente precisava contratar. Então o movimento da Involves foi um pouco inverso do que se vê no mercado. A gente represava contratações e aí ia gerando o MRR, né, Receita Recorrente Mensal, ia vendendo mais projetos. Depois que encontramos aí nosso Involves Stage, né, nosso produto que escalou, que foi o 11º, como eu comentei. E aí essa receita recorrente a gente ia reinvestindo em contratações. Acertar esse playbook não foi uma coisa trivial, assim. A gente ali talvez demorou 2 primeiros anos de escala para acertar essa mão, entender como fazer uma gestão de caixa no limite, né? Bootstrap você está crescendo em escala, porque nós quase fizemos aquele famoso triple, double, 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 né? Não foi exatamente isso, mas a gente crescia assim 150% ao ano, né? E por alguns anos consecutivos. E isso sem dinheiro externo. Então ter essa disciplina de olhar para o seu caixa e reinvestir na medida certa e contratar as pessoas, a gente demorou um pouquinho para acertar, então foi um movimento um pouco contrário. A gente estava se prejudicando e sobrecarregando as pessoas por crescer sem contratar, né? Uhum. Depois, mais para frente, quando a gente começou a contratar em volumes maiores, eu acredito que os fundamentos de cultura eles já estavam tão fortes, né? Que não foi um risco. A gente já teve momentos assim de trazer 30, 40 pessoas por mês. E eu vejo que a gente conseguiu fazer isso de uma forma escalável, mas também saudável. Uhum. Quais os pontos fundamentais que tu enxerga para vocês terem conseguido fazer isso sem ter esse risco de perder a cultura? Assim? Talvez, mais uma pergunta que não é consciente para mim, tá? Mas talvez de fato o tempo de maturação que nós tivemos nos processos, né, e a compreensão sobre os processos de gestão de pessoas, quando pisamos no acelerador para contratar mais gente, os processos já estavam construídos, já estavam ali. Diferente do que normalmente a gente vê no mercado, que se fala muito no blitzscaling, né, que você
Você se lança para voo e começa a construir a asa ali, começa a construir seu avião, um avião em plena queda livre, né? A Involves não fez isso, ela construiu o avião primeiro e depois ela voou. Boa, essa analogia é perfeita. E é legal porque esse é mais uma coisa que vocês fizeram e que hoje se fala nisso, né? Qual é esse equilíbrio entre o crescimento escalável e extremamente acelerado e a tua preocupação com a geração de caixa, né? E para que o caixa sustente o teu crescimento. E a Involves, como sempre foi bootstrap até pouco tempo atrás, sempre teve essa preocupação, cara, a gente precisa gerar caixa para pegar e investir e conseguir crescer. Então vocês foram uma empresa de alto crescimento, mas bootstrapping, né? O que é um baita desafio. E hoje se fala muito nisso, tá, vamos falar um pouco menos de investimento e de virar unicórnio, vamos falar um pouco mais de ter um modelo de negócio sustentável. Não, de fato, né? De fato, tem um conceito de camelo, né? Sim. E a Involve está muito mais para camelo do que para unicórnio. E eu gosto disso, porque o unicórnio não existe, né? Já viu o unicórnio? Não vi, né? Eu nunca vi, mas camelo a gente pode... Camelo a gente sabe que tem. Então, nós somos camelo mesmo e com muito orgulho, tá? E por alguns momentos a gente olha um pouco para o terreno do vizinho e, puxa, eu devia estar fazendo isso, eu devia estar fazendo aquilo. E foi engraçado, assim, talvez um pouco de falta de sorte também em algum grau, mas 2 vezes que nós decidimos sair desse DNA, vamos dizer assim, né, e aí queimar caixa e alavancar a empresa nesse formato, nós batemos com a cabeça na parede. A primeira foi o plano de 2020, a gente começou 2020 acelerando assim, adoidado, né? E aí veio a pandemia em março e dá uma porrada na gente, né? O nosso mercado, no primeiro momento, ele balançou um pouco, perdemos receita pela primeira vez na história, fizemos um downsizing naquela época também, inclusive, né? E aí depois voltamos aí pro prumo, né? Logo em setembro ali de 2020 a gente já voltou a crescer nos mesmos ritmos. E aí agora recentemente também, nesse ano, viemos com um plano bem agressivo e já mirando o IPO também, né? O mercado estava muito alvoroçado, tava as possibilidades de você fazer um IPO, uma empresa não do tamanho da Involves, mas a gente crescendo um pouco mais, né? Em 2, 3 anos a gente conseguiria fazer um IPO. E aí traçamos um plano muito convictos e muito seguros. E aí o mercado virou completamente, né, nesse meio do caminho. Então as 2 vezes que a gente fez esse movimento, o mercado mudou e nos obrigou a voltar para a nossa essência em relação a mindset de crescimento, né? Uhum. E aí foram assim 2 lições diferentes, né? Uma por um motivo de pandemia e outro macroeconômico direto ali, né? Baitas lições para mim como empreendedor, como CEO também, sobre como gerir o nosso negócio, como dar esses passos de investimentos com mais alavancagem. Então, se eu for fazer de uma próxima vez, e certamente a gente vai fazer numa próxima vez, eu vou fazer de uma forma completamente diferente. Boa. E hoje se fala muito, né, principalmente nesse contexto da nova economia, que as mudanças elas acontecem muito mais rápido e a empresa precisa estar preparada para responder essas mudanças ou até o que tu consegue talvez ver uma linha de tendência, mas os 2 casos que tu citou são coisas que muitas vezes são imprevisíveis, né? E hoje a Involves é uma empresa, né, relativamente grande. Quantas pessoas tem na Involves hoje? Hoje somos em 320 pessoas. 320 pessoas, é uma grande quantidade de pessoas. Qual é a dinâmica que vocês usam, ou que vocês usaram, né, nesses 2 casos que tu citou, por exemplo, para conseguir responder ao que chegou até vocês, né? Porque o nosso maior público aqui são empresas tradicionais, então, né, são empresas aí que têm 20, 30 anos e que estão tentando fazer essa migração para a nova economia, e talvez uma das principais dificuldades é como que eu respondo mais rapidamente ao mercado que vamos botar aí 15 anos atrás, ele não mudava tão rápido, né? E vocês já nasceram com isso, com a próprio conceito de startup traz isso, né? Mas conforme tu vai crescendo, cada vez fica mais difícil tu conseguir ter agilidade para responder ao que o mercado está trazendo para ti. Como que é a dinâmica que vocês usam? Qual é o mindset, ferramentas, enfim?
Eu acho que até pensando no público, e aí assim, o foco da Involves, né? A Involves hoje ela é pautada no Involves Stage, né? Que é uma solução para gestão de execução no ponto de venda. E os nossos clientes são tradicionais, né? Por essência também. São CPGs aí como assim, L'Oréal, Unilever, Red Bull. Algumas não tão tradicionais assim, né? Mas são indústrias Sim. de bens de consumo e que também estão passando por esse processo. Então a gente acompanha isso muito de perto, né? E a nossa solução, ela tem essa pegada muito forte de inovação. Os clientes utilizam a nossa solução para gerenciar times de merchandising que visitam pontos de venda, visitam supermercados. Então, um repositor, um promotor da Danone, por exemplo, quando ele chega no supermercado, ele está com a nossa solução no seu celular e ele sabe exatamente o que ele tem que fazer naquele ponto de venda. Ele sabe quais são as metas naquele ponto de venda, que é o conceito de loja perfeita. E ele tem uma solução de reconhecimento por imagem. Ele bate algumas fotos da gôndola e as fotos com visão computacional a gente consegue transformar a imagem em dado. Né? Então a gente sabe exatamente qual que é o share de gôndola, relaciona cada SKU aos preços. Então é uma pegada muito forte de inovação. Uhum. E a gente tem percebido o quanto que a indústria está aberta à novidade, né? Está aberta realmente a se transformar, mas para isso ela tem que se relacionar mais com o meio. Até a própria história da Involves, né, que a gente comentou, o fato da gente ser inspirado por empreendedores do nosso ecossistema. Dá para fazer diferente. Então, para o público aqui, acho que até o fato de estar ouvindo um podcast já é um bom sinal, né, de você não estar com a cabeça ali embaixo da terra, né? Você realmente está conectado com o que está acontecendo ao seu lado. Para a Involves, especificamente para o nosso negócio, isso é diretamente conectado com a gestão da estratégia. Então, principalmente eu como CEO, eu tenho alguns processos, alguns sistematizados, outros nem tanto, de gestão competitiva, né? Então a gente olha para os outros players ao redor do mundo, olha o que eles estão fazendo, consegue abstrair quais são as tendências para o nosso mercado. Esse exemplo que eu dei de reconhecimento por imagem, faz uns 4 anos que a gente percebeu algumas empresas em outros países aí começando a desenvolver essa tecnologia e escalar, e no Brasil ainda não tinha praticamente nada. E aí a gente pensou assim, puxa, ali vai estar o futuro do nosso negócio. Então precisamos nos movimentar agora. E aí abrimos uma frente para analisar 5 possibilidades, 3 delas eram aquisições, uma era um lab com a universidade e outra era fazer dentro de casa. E aí validamos, dentre as 5, qual que a gente ia apostar, e aí fizemos uma aquisição. Trouxemos os empreendedores dessa empresa, né? 2 dos empreendedores estão no nosso time hoje, estão ali tocando o produto. E aí integramos o produto deles com o nosso e hoje ele faz parte do nosso portfólio, é responsável por boa parte do nosso pipeline. Então esse deparo, né, de tendências no mercado com o que você vai trazer depois para a execução, como CEO eu preciso me antecipar, eu preciso estar sempre posicionando a Involves antes que as coisas aconteçam, né? Então esse playbook de gestão da estratégia é o que está mais conectado realmente com a inovação depois que vai acontecer na ponta. Legal. E se tu tem esse playbook gerenciado, digamos assim, né? E essa tentativa de... eu gosto muito do conceito da Aerolito, né? Que eles falam de futuros, né? Tu não consegue adivinhar o futuro, mas tu consegue saber com base em tendências, com base em tecnologia, com base na mudança de comportamento, definir alguns futuros possíveis. E se tu já está de olho nisso, se acontece algo que tu não estava prevendo, alguns desses futuros talvez te faça, te permita se adaptar mais rápido àquele acontecimento não previsto, digamos assim. Isso se conecta bem com técnicas de gestão tradicional e nós usamos na Involves, né? Então, na faculdade, quando a gente aprende ali análise SWOT, pensa assim, não é possível que uma empresa gerencie sua estratégia com uma coisa tão simples, né? Mas sim, é uma ferramenta muito poderosa. Mais do que a ferramenta, é o exercício das pessoas, o exercício mental, né, das pessoas imergirem 2 dias e analisarem o seu negócio, né? Analisarem ambiente externo e interno.
E aí tendências a gente analisa bem com esse olhar, né? Quais são os futuros possíveis. E aí classificamos cada futuro possível, que na SWOT chama de tendência, né? Em impacto e probabilidade. Qual que é o risco e a probabilidade disso acontecer. E a gente consegue priorizar quais são as tendências mais prováveis que a gente precisa reagir. Se a gente não reagir, essa tendência vai se transformar em uma ameaça. E se nós reagirmos, ela vai ser uma oportunidade. E foi assim o exemplo que eu acabei de dar de reconhecimento por imagem. Um exemplo bem prático, né? Muito bom, muito bom. Cara, tem um ponto que tu trouxe e que para mim realmente faz bastante sentido, até por já estar, ou já ter estado, né, dentro da Involves também, que é essa questão do Product Driven, né? Então, cara, é um produto, para onde a gente vai levar e o que eu preciso fazer para atingir esse objetivo. Essa cultura de Product Driven, como que tu vê ela hoje no ecossistema como um todo, né? Eu vejo ela muito forte em startups, por exemplo, e empresas tradicionais tentando fazer esse movimento de talvez sair de um modelo de negócio um pouco mais tradicional e eu sempre tomo muito cuidado com relação a isso, porque o tradicional, para mim, ele não é pejorativo, né? O tradicional, muito pelo contrário, é o que trouxe a empresa até aqui e nada é tão novo e nada é tão velho, né, quanto parece. Então, tudo se complementa e vai evoluindo. Uhum. E como que tu vê, né, esse product driven no ecossistema que a gente tem hoje e esse movimento das empresas tradicionais tentando ter uma cultura mais voltada a produto, algumas conseguindo, outras ainda engatinhando, né? Não sei se tu consegue... Sim, a gente consegue perceber até, de novo, pelo nosso mercado, diferentes perfis de empresas, né? E até para desmistificar, o que é Product Driven? Significa que o que vai gerar valor na estratégia, na execução da estratégia, no nosso futuro, é inovação em produtos. São as grandes alavancas de crescimento da empresa. Uhum. E isso, talvez esse modelo não se encaixe para qualquer empresa, né? Não necessariamente product driven. Mas não quer dizer que a empresa não vai inovar. Uhum. Product driven simplesmente quer dizer que o principal driver de crescimento da empresa e de geração de valor é produto, é inovação em produto, né? E para a gente isso se encaixa como uma luva. De novo, como foi o caso de reconhecimento por imagem, né? E o caso de outras coisas que a gente vai lançar em breve também. E aí quando a gente olha para as empresas, entre aspas, aqui tradicionais, então, né? A gente vê diferentes tipos de empresas, né? Empresas super antenadas e aí, de novo, tem muito a ver com essa questão de você olhar mais para o lado e você estar mais relacionado com o ecossistema. A Danone, que eu citei como exemplo, né, o Guilherme da Danone, que é um baita cliente nosso lá que está à frente da operação de Merchan. O cara é um fanático por inovação, é um parceiraço nosso e sempre que a gente tem uma coisa assim, estamos com hipótese aqui de tal coisa, a gente está pensando em fazer tal coisa de uma forma diferente, cara, eu mando um zap para ele já me manda um feedback, né? A gente tem sempre ele tem sempre uma abertura para inovação. E a Danone, é legal até citar, porque nesse exemplo de novo de reconhecimento por imagem, foi a primeira grande empresa a apostar. Porque tem um risco, né, de você adotar uma tecnologia nova. Lá atrás, em 2011, quando nós desenvolvemos o 11º produto, que é o Involves Stage, a Cocamar foi a primeira grande indústria que apostou no nosso produto. E como isso é importante para nós, né, como empresa de tecnologia, ter ali um selo, né, um carimbo de uma primeira empresa grande que credencia a empresa de tecnologia nova, né? E também, por outro lado, como foi importante ali para a Danone agora e para a Cocamar adotar essas tecnologias novas para colocá-las em um novo patamar. Porque essas empresas elas estão num ambiente de competitividade que as margens elas são muito apertadas e a diferença de você ganhar ou perder no ambiente competitivo ela é muito pequena. Então você está rompendo a barreira competitiva, mais um conceito tradicional, né, de Porter. A barreira competitiva ela se move. Então, como que ela se move? As empresas inovando, elas procurando formas diferentes de fazer as mesmas coisas.
ou trazendo mais produtividade, ou atendendo seu cliente de uma forma melhor, gerando mais valor para o seu cliente, e aí consegue transformar essa geração de valor também em valor financeiro do seu produto, né? Então, essa postura de estar aberto à inovação e de entender quais são as possibilidades, como é que eu posso me movimentar nesse mercado e eu ser o protagonista da movimentação da barreira competitiva, acho que é a grande chave. É a grande chave. Esse conceito é bem legal, né? Como se fosse assim uma corrida onde estou eu e os meus competidores meio que um do lado do outro e alguém vai dar o próximo passo e vai romper aquela barreira. Então vai liderar aquela corrida para aquele momento, né? E é por aquele momento, porque, de novo, a barreira competitiva vai se mover. Uma vez que a Danone rompeu essa barreira, um outro player vai meio que copiar, depois o outro também, daqui a pouco vai estar todo mundo na mesma de novo. Então ter até um ciclo contínuo de adoção de inovações, eu diria que é fundamental para a sobrevivência e para a liderança das empresas, sejam elas tradicionais, sejam tech, sejam quais forem. Legal. E é interessante porque a gente acaba voltando para um ponto em comum que é o ecossistema e de se manter aberto, né? Várias das suas falas de várias coisas que a gente conversou aqui, tu trouxe esse ponto, né? Cara, independente se tu é uma startup, se tu é uma empresa tradicional, se tu tá há 2 anos no mercado, se tu tá há 30 anos no mercado, o ambiente que tu estás e o fato de estar no ambiente e além de estar no ambiente, estar aberto ao ambiente, né? É o que pode ser a diferença entre tu trazer uma inovação diferente para tua empresa, tu trazer seja por aquisição, ou seja por achar uma empresa que complementa algo que tu precisa. Então, a questão de produto, de product driven, né? Não necessariamente a empresa tradicional fazendo esse shift para construir os seus próprios produtos, mas tendo essa consciência, conseguir encontrar empresas que tenham seus produtos para ajudar na estratégia dela. E essa questão de estar sempre de olho na inovação, acho que tem muito a ver com a criação de nova proposta de valor, né? Porque quando o ambiente é muito competitivo, tu acaba competindo com as mesmas propostas de valor, e isso tem tudo a ver com a nova economia, que é justamente o raciocínio de como tu vai descobrir uma nova forma ou um novo jeito de entregar um valor novo ou de aumentar um valor que tu já entrega, né? E essa questão da barreira de competitividade, ela é muito... Hoje a gente está vivendo isso em alguns setores, né? Se a gente fosse, sei lá, vamos colocar aí, 5 anos atrás, a Netflix era endeusada e, cara, Netflix, porque tentou vender para Blockbuster, e a Blockbuster não quis, e daí a Blockbuster faliu, Netflix começou entregando DVD em casa, daí construiu tecnologia proprietária, construiu uma proposta de valor diferente dos concorrentes e decolou. Agora o cenário não é mais assim. Aí veio Disney, veio HBO, veio a Amazon, veio todo mundo. Tá, e é justamente o que você falou, né? Os concorrentes viram, tá, isso daqui é legal, vamos fazer também. E daí o que aconteceu? A Disney já tem um know-how muito grande de produção. Aí a Netflix, se ela não tomar cuidado, e por isso que ela pivotou também o modelo de negócio dela, cara, vamos começar a ter as nossas próprias produções. Uhum. E isso é um jogo infinito, né? É um jogo que nunca tem fim. Então essa própria... então são conceitos que às vezes, quando a gente fala, fica muito vago, né? A busca por contínua, por inovação. Mas que a gente tem exemplos reais de cases. Aterrizar, né? Isso, aterrizar isso em cases reais de que casos de empresas que não tiveram essa busca ou não tiveram... E isso é muito foda, porque tô olhando para trás, é muito fácil tu avaliar, né? Uhum. Kodak, todo mundo cita Kodak. Na época Kodak criou a câmera digital e não investiu. Agora é muito fácil avaliar isso, né? Sim. Porque a gente já passou. Mas essa dinâmica de tu conseguir construir um processo sistematizado, né? Uma cultura que esteja sempre olhando para os futuros possíveis, olhando para os concorrentes, olhando o que está se despontando para ti ser o cara que dá o próximo passo na construção de valor. E o próprio livro do O Oceano Azul, né? O Oceano Azul traz muito isso, o exemplo do Cirque du Soleil, como que na curva de valor
identificou coisas que inclusive poderiam tirar e deixar o custo de todo o modelo de negócio muito mais barato, mas entregar um valor percebido, né? E esse é o importante também, porque o valor precisa ser percebido pelo teu cliente. Não adianta tu achar que tu tem um puta valor para entregar e o cliente não perceber isso. E então o Circuit du Soleil fez isso, vamos tirar algumas coisas, adicionar outras para criar um valor diferente, para criar inovação e assim chegar no próximo nível. Então meio que está tudo conectado, né? E eu vejo realmente que a base é o ambiente que tu tá. Porque se o ambiente que tu tá não tem esse drive, naturalmente a tendência é tu não ter esse drive também. Não, de fato. E acho que também vale citar que você não pode querer entrar em um ecossistema ou querer fazer parte de um ecossistema simplesmente com o driver de beber naquela fonte, né? Você precisa contribuir também, você precisa entregar, colaborar. E aí talvez seja um passo importante para algumas empresas darem, né? Dar um primeiro passo de ir lá colaborar, porque todas as empresas tradicionais e que tem aí, algumas são centenárias, né? Elas têm muito a ensinar também, elas têm muito a colaborar. E colocar essas empresas em contato, aí você tem que realmente ceder horas de trabalho, né? E tá junto ali com a turma de inovação, por essência, né? De empresas tech. Você tem que aproximar, tem que ter esse movimento de give back mesmo, né? De doação, de retribuição. E aí depois você vai encontrar os caminhos de inovação. Acho que essa lógica, algumas vezes, ela é invertida pela empresa tradicional, né? Ela já quer chegar com uma geração de valor para ela e ela não vai contribuir, então ela não vai fazer parte do ecossistema. Ela vai ser talvez uma patrocinadora no máximo e ponto, né? Acho que tem esse desafio também. Sim. É diferente tu participar do ecossistema e tu contribuir com o ecossistema, né? E eu vejo que tu tem isso muito forte, né, nesse give back. A própria Endeavor, né, eles fomentam muito. Inclusive eles fazem, né, já vi no Instagram deles o empreendedor específico aqui e o que o give back dele retornou para a comunidade. Quantas startups, quantas empresas foram impactadas, quantos empreendedores foram impactados e acaba construindo construindo o próprio ecossistema, né? Que a gente fala tanto de ecossistemas, o ecossistema é isso. É realmente um grupo de pessoas, empresas que, além de participarem, colaboram, né? Cada um, obviamente, com seus objetivos, mas existindo uma clareza de que o dar vem antes do que o receber, muitas vezes, né? Para o ecossistema ser sustentável e saudável. Muito bom, muito bom. Tem um ponto que eu anotei aqui, cara, que eu acho que faz bastante. Eu vejo que vocês, lá no início, né, até pela tua própria fala, cara, a gente fez o plano de negócio. Antes de eu entregar o TCC, a Involve já tinha pivotado 3, 4 vezes. E isso é algo que, via de regra, né, não é sempre, mas via de regra as startups têm muito mais facilidade porque são estruturas menores, então eu consigo testar e até a própria cultura, né, a cultura da experimentação de acordo com a própria maturidade que a empresa tem, em detrimento de uma cultura de um planejamento de muito longo prazo. E esse é uma das fronteiras que eu acho que tem bastante diferença entre empresas tradicionais e empresas as startups. E eu vejo esse movimento das empresas tradicionais tentando ir para essa linha, cara. Ok, a gente construiu, a gente já tem uma consciência um pouco mais elevada de que eu preciso construir um ambiente de experimentação. Beleza. Qual é o próximo passo? Eles começam a participar de ecossistema, como esse que a gente está aqui no Link Lab. Às vezes contratam uma consultoria, às vezes começam a interagir com a startup, começam a participar de programas de Open Innovation. Na tua visão, qual é esse equilíbrio, digamos assim, e como que vocês fazem para não planejar muito no longo prazo, né? No sentido de, tá escrito aqui, a gente vai executar, mas o planejamento de longo prazo é importante também em certos aspectos, mas para construir esse ambiente de experimentação, né? E que te permita testar, errar, aprender, daí
em algum momento trazer isso para o modelo de negócio da empresa e criar um novo diferencial competitivo? Como que é essa dinâmica de experimentação para vocês? Não, interessante. Eu acho que primeiro é legal desmistificar um pouco essa distância das empresas tradicionais de tech. A Involves, por exemplo, não é mais uma startup, né? A gente já é classificado aí como uma scale-up, uma empresa de 300 pessoas. Fazer uma curva já não é igual antes, né? Já não é fazer a curva no Titanic, mas também já não é igual antes. Então é preciso criar um design organizacional que seja favorável à velocidade, à inovação, à flexibilidade. E esse é um tema polêmico, né? Tem autores que eles são totalmente contra, eles dizem que a inovação ela tem que estar em toda a estrutura, mas para a Involves funcionou muito bem e eu acredito que esse modelo funciona para muitas empresas ditas tradicionais. Nós criamos, a gente estava tentando inovar dentro da estrutura e o que acontece é que acaba competindo muito com o dia a dia. Então você não consegue lá, você trabalhava com a gente lá nessa Muca, você não consegue, você está focado lá na entrega para o cliente, você não consegue às vezes tempo para se dedicar a um projeto novo, alguma coisa diferente, e às vezes você não tem nem cabeça para isso, né? Acaba sendo sugado pela operação, que gera muito valor para o negócio, né? Isso não é ruim, é bom também. Mas aí o modelo que a gente adotou é o modelo das organizações ambidestras. Nós criamos uma estrutura à parte, que é liderada por um dos co-founders da Involves, o Gabriel, e essa estrutura ela é responsável por testar coisas novas, um 100% de foco, ela tem um orçamento dela à parte, ela tem um time próprio dela, e ela também é a mesma estrutura que olha para M&A. Então, quando nós trouxemos ali a solução de reconhecimento por imagem, foi nessa estrutura que nós validamos as 5 hipóteses, na verdade invalidamos 4 e validamos uma, né? Trouxemos a empresa adquirida para dentro de casa e ficou no guarda-chuva ali do Gabriel até ganhar maturidade. Ganhou maturidade, essa estrutura foi enxertada na nave-mãe, vamos dizer assim, né? Então, foi ali para as estruturas de suporte, de customer success, de produto, as estruturas padrão da empresa, né? E aí agora o Gabriel, com a estrutura dele, está focando em outras coisas novas que vêm pela frente, com um total foco, né? Eu acho que esse modelo, eu acredito muito nesse modelo, para a gente funcionou, já trouxe resultado, já trouxe um baita diferencial competitivo. Também traz esse olhar aí para M&A, para nós, como Product Driven, você não precisa criar inovação só dentro de casa, você também consegue adquirir inovação fora de casa, né? É o crescimento inorgânico. Então, ter o Gabriel ali focado nisso, ele consegue tanto desenvolver dentro de casa, quanto olhar o mercado, está muito conectado com o mercado para ver, poxa, tem uma empresa ali que a gente pode fazer uma parceria estratégica, ou a gente pode estar lá se tornar sócio daquela empresa, mesmo que minoritário, para estar no conselho, para acompanhar o crescimento da empresa. E a gente tem 2 investidas aí nesse formato, né? Ou mesmo uma empresa que pode ser uma aquisição, pode ser transformacional para o nosso negócio. Então, tendo essa estrutura com foco, né? Primeiro, eu como CEO, eu tenho também essa responsabilidade de dividir meu tempo entre hoje e o amanhã. Mas eu sou uma pessoa só. E ter como braço direito ali de inovação o Gabriel e ter uma estrutura com orçamento para isso, vai movimentar, né? Eu não vou conseguir fazer sozinho. Eu acho que esse modelo, assim, não tem mágica. Não é você participando de meetup, não sei o quê, que você vai, né? Que você vai mudar as coisas na sua empresa. Eu acho que esses são meios de você estar no ecossistema, de contribuir, de estar conectado, mas você tem que ter foco em inovação também, né? Você tem que ter uma estrutura ali minimamente voltada para trazer, para fazer acontecer a mudança dentro da empresa. Legal. E isso que tu trouxe, cara, é perfeito, porque realmente a Involves não é mais uma startup, né? Já é uma scale-up, já tem uma estrutura, tu não consegue mudar a direção do dia para a noite. E que é a maior, é a situação da maior parte do público que nos assiste, digamos assim. E é justamente nesse ponto que eu queria chegar, porque vocês construíram uma estrutura que permite vocês responderem ao mercado, que permite vocês, esse conceito da ambidestria, eu adoro ele também, e que
continua tendo um motor aqui para continuar trazendo faturamento, continuar trazendo caixa, e o outro motor olhando para o futuro, e que as coisas elas acabam se conectando em algum momento, né? Muito bom, muito bom. Acho que uma outra contribuição aqui é que ali você precisa ter uma propensão a risco, né? Então nós já tivemos projetos que nós investimos por mais de um ano e não deram em nada. E tinha gente focada ali, um orçamento mesmo de folha de pagamento de pessoas bem sênior, é o famoso sunk cost, né? É o custo que você decide, não vou continuar, não faz mais sentido. Vai pro próximo. Então tem que ter essa... Não é todo investimento que tem que dar retorno. Alguns não vão dar. Você tem que ter essa clareza, né? E como que é a estrutura dessa tua área vou chamar área de inovação, área de experimentação? Hoje a estrutura de pessoas mesmo, né? Que tipo de skills tu tem nessa área para fazer ela funcionar? É uma estrutura que ela é flexível também, né? Então depende do momento da empresa e do momento de inovação que a empresa está. Então, por exemplo, a estrutura ela começou somente com o Gabriel, somente com uma pessoa, focada, né? 100% do tempo. Depois, e começou já com um mandato, né? Esse mandato de trazer essa empresa de reconhecimento por imagem, ou essa tecnologia para dentro de casa. E aí, quando trouxe, os empreendedores dessa empresa entraram nessa estrutura. E aí começamos a contratar um squad de produto ali dentro. Então ali já cresceu um pouco, né? Ao mesmo tempo a gente começou uma outra linha de inovação, uma outra, vou chamar aqui de aposta. E aí nós trouxemos uma pessoa para liderar. E o negócio foi ali que ficamos um ano e o negócio não andou, engavetamos e fizemos uma outra aposta que tem dado certo. E aí a partir disso nós contratamos um time de desenvolvimento, um time de ciência de dados e um time de vendas. Então tem uma startup ali dentro hoje, né? Tem pré-vendedor, vendedor. Essa estrutura usa um pouco do marketing da Involves, vamos chamar assim como shared services, né? Usa o próprio time de people da Involves também, né? Não tem uma pessoa de recrutamento e seleção lá dentro. Mas tem um time de venda 100% focado naquele produto novo. Hoje tem dois... aliás, o de reconhecimento por imagem, como eu falei, ele foi enxertado na nave-mãe. E aí tem essa outra estrutura que ela nasceu e escalou ali dentro. E está ganhando maturação, está indo para uma fase de go-to-market, né? Por isso que a gente contratou vendas. E quando ela estiver mais madura e vamos dizer assim, rota de escala já de cruzeiro, ela vai ser enxertada também na operação, aí vamos para o próximo. Então a estrutura ela tem que responder ao momento da empresa, e o investimento que a empresa está fazendo naquele momento. Então ela é meio dinâmica. Legal. Se a gente decidir enxertar essa operação assim em meados do ano que vem, a estrutura volta a ser somente uma pessoa. Porque basicamente vocês construíram uma máquina de construir novas Involves dentro da Involves, né? Só que alinhado sempre com objetivo estratégico. Faz sentido essa frase, não? Se a gente conseguir executar isso que você falou, tô feliz da vida, né? Novas Involves é bem o conceito, né? Você criar novas avenidas de crescimento. E para não depender da mesma avenida de crescimento pelos próximos 10, 20 anos, né? Então isso que vai trazer realmente o crescimento do futuro, a gente está plantando as sementes agora. Legal. E uma das preocupações que eu vejo que muitas empresas têm nesse ambiente de inovação, de experimentação, hoje, no caso prático de vocês, quando vocês estão validando um novo produto, né? Vocês estão nessa fase, validando, construção, agora já está indo, né, para o go-to-market. Esse produto ele já leva a marca da Involves, ele já é considerado um produto Involves, ou vocês, durante esse processo de experimentação, vocês têm alguma preocupação, eu não vou vincular 100% a minha marca aqui, porque esse produto pode dar errado, e como que vocês gerenciam essa dinâmica de expectativa do erro frente ao mercado, né? Porque o mercado, a partir do momento que tu
começa a validar, e agora que vocês vão para o go-to-market, por exemplo, vocês têm um risco de não dar certo, né? Na verdade, a chance maior é de não dar certo. Sim. Vocês já vinculam a marca da Involves àquele produto ou não? Ou vocês esperam ir para o go-to-market e depois vinculam a marca? Como que vocês fazem? Não faria sentido não vincular para mim, né? Até por uma questão de abertura de portas, de posicionamento, de o mercado nos enxergar como uma empresa que está tentando coisas diferentes, né? Que está rompendo a barreira competitiva. Isso agrega valor para a marca da Involves, mesmo que não dê certo. Então não faria sentido, não consigo pensar em nenhum motivo pelo qual eu não usaria a marca da Involves. Uhum. O que a gente usou é uma estratégia de branding em guarda-chuva. Nesse caso, essa estrutura ela tem um produto com um nome diferente do Involves Stage, né? Involves Stage é o produto ali para, como eu comentei, né, para CPGs, e esse produto novo que é para os varejistas ele chama Involves Doors. Uhum. Mas é Involves, né? Não são Involves. Sim. Eu acho que tem muito a ver com a expectativa que tu cria no mercado, né? Porque, e isso por si só já faz parte do processo de experimentação, né? O mercado precisa saber que tu está experimentando algo que pode dar errado, né? E na verdade o fato de tu ter a Involves vinculada àquilo, tanto dá força para a tua validação, para o teu experimento que tu está fazendo, quanto mostra para os seus clientes atuais que estão lá na máquina, né? Na máquina 1, digamos assim, que tu tá tentando construir outras coisas para entregar para eles ou para agregar mais valor pro mercado como um todo. E sabe o que acontece também? O próprio cliente, ao perceber que nós temos essa estrutura e esses processos, esse olhar para fazer diferente amanhã, o cliente ele começa também a proativamente nos abastecer, nos ligar. Eu dei o exemplo ali do Guilherme da Danone, né? Ele já teve ideias que ele me mandou para mim. Uhum. Se ele não enxergasse no Involves um parceiro de inovação, sei lá, talvez ele iria procurar um fornecedor do mercado que faz aquilo que ele está pensando. Mas não, ele enxerga na gente o parceiro do amanhã também, não só o parceiro do hoje, né? Então acho que também tem esse poder de amplificar a retroalimentação. Eu acho que a gente começou a nossa conversa falando de colaboração, né? Essa colaboração não só interna, mas com todo o ecossistema, mas aqui o ecossistema envolve, né? O ecossistema com os clientes, com os parceiros, fornecedores. Então essa acaba gerando essa colaboração com todas as fronteiras, digamos assim, que a Involves tem. De fato. Um ponto que daí eu, né, realmente, quando tu cria quando tu executa a estratégia ambidestra, né, que tu acaba criando mais um motor aqui de crescimento, tu corre o risco e agora falando de pessoas, né, tu corre o risco de as pessoas começarem a ver, o setor de inovação é lá, isso quer dizer que eu não sou inovador, isso quer dizer, né, como que vocês gerenciam isso, e sabendo que a Involves tem uma cultura muito forte de pessoas e que tudo isso com certeza está muito bem alinhado, mas isso não é tão natural, né, quando a empresa não tem talvez essa pegada tão forte, toda essa história, uma cultura tão forte que vocês conseguiram construir, das pessoas internas às vezes se sentirem, agora foi criado um setor de inovação, só esse setor é inovador e a minha inovação aqui, porque a gente sabe que às vezes a forma, tu mesmo falou, né? A inovação nada mais é do que fazer a mesma coisa de forma diferente. Então, uma inovação num processo lá no time administrativo pode economizar milhões para a empresa. Então, como que você gerencia essa expectativa de quem é inovador e quem não é, sabendo que eu não consigo de forma botar todo mundo para pensar no futuro, mas eu quero que todo mundo tenha um pensamento inovador, né? Interessante, né? Isso foi uma dor para nós no começo, tá? Quando nós criamos essa estrutura, e foi uma preocupação também. E eu lembro até que nós optamos por não usar o nome inovação, a gente não chama de área de inovação, é P&D, é a área de P&D da Involves. É o Lab, P&D. A gente até acho que isso também é importante, né? Para vender essa estrutura também para o time. Mas eu lembro de falar com pessoas aí do time, de novo, da nave mãe, e o pessoal comentar assim, é lá que são feitas as coisas legais. E o pessoal chama de novos legados também, né? O pessoal vai criar lá os legados que a gente vai ter que resolver aqui depois.
em tom de brincadeira, mas com um pouco de fundo de verdade, né? Então foi um desafio também, mas eu vejo que a comunicação, principalmente a comunicação da estratégia, né? A visão de futuro da empresa, por que a gente está fazendo isso, como o core também é importante e como inovar no core também é importante. Enfim, deixar isso muito claro trouxe todo mundo para junto, assim, né? Hoje eu não vejo ninguém ter essa postura. Legal. Não imagino ninguém ter essa postura hoje. E de fato, aí no core da Involves, né, que é o Involves Stage, ele é um produto, vamos lá, complexo, né, para um cliente gigantesco, que tem, ele é muito, a gente resolve o problema da execução no ponto de venda muito no detalhe, assim, muito, com muita robustez. E ali tem muita oportunidade também, né? Até a gente usa o modelo dos 3 horizontes, para quem quiser dar uma pesquisada depois. Então, o que está em horizonte 3 é aquilo que está mais distante do core. Isso fica na área de P&D, na Involves. O que está em horizonte 2 já está um pouco mais próximo do core. Então, pode até nascer dentro do core. Como a gente tem, né? Nós temos, por exemplo, uma das coisas que a gente faz, nós temos uma solução de gestão de roteiros, né? Os times de merchandising da CPGs visitam pontos de venda, então eles têm que ter uma gestão boa de roteiros. Saber quais lojas que eu vou hoje, quais eu vou amanhã, e uma vez com o roteiro planejado, saber se eu cumpri esse roteiro ou não. Então, dessa solução para uma solução de roteirização automatizada, né, um algoritmo de roteirização automatizado, é uma inovação Horizonte 2 para nós. E ela está nascendo dentro da nave-mãe. Então a nave-mãe também tem espaço para inovar, né? Também tem oportunidade para inovar. Adoro quando acontece isso, né? Acho bem... vai gerar muito valor para o negócio também. Enfim, a gente não impõe barreiras para isso, né? Acho que as barreiras elas são muito mais da operação mesmo. E aí também vai muito esse exemplo que eu acabei de dar, ele por alguns quarters ele patinou um pouco porque o time estava de novo muito focado no dia a dia e não estava com energia para se dedicar a esse algoritmo, né? E aí a gente optou por ampliar esse time. Então tem muito o sponsorship de quem está à frente do negócio, né? E aí nesse caso é o Pedro como diretor de produto, CPO, que está à frente desse time. Ele olhou para aquilo, puxa, aqui tem uma alavanca, vamos investir, vamos ampliar esse time aqui, para eles poderem fazer essa ambidestria dentro da própria squad, né? Legal. Cara, é muito legal a gente ver que, né, como eu falei, nada é tão novo e nada é tão velho, né? E que a velha frase de que não existe uma bala de prata e o que funciona pro vizinho não vai funcionar para ti. Uhum. Porque quando tu diz, a gente não chamou de inovação, a gente chamou de P&D, né? E eu lembro que, sei lá, se a gente, talvez em muitas empresas que a gente chegar hoje, trocaram o seu P&D por área de inovação, porque P&D ficou uma coisa antiquada, né? Não, mas não é, o antigo P&D agora é a área de inovação. E vocês fizeram um movimento justamente ao contrário, não, né? Inovação. E isso é legal porque o conceito da inovação, ele abrange a empresa inteira, ok, mas, e eu adoro o conceito a ferramenta dos 3 horizontes, e vocês basicamente conseguiram sistematizar os 3 horizontes, né? Uhum. Então, o que é um conceito aqui, o que está mais para longe é o 3º horizonte, ok? Vocês sistematizaram isso, e quando a gente sistematiza isso, a tendência é dar certo, porque um dos grandes desafios que eu vejo as empresas passando é tentar executar objetivos, né, ou coisas do horizonte 3 no horizonte 1 ou no horizonte 2. E que daí acaba misturando a visão de longo prazo com a operação atual e o resultado disso não é bom, né? Com certeza não é bom. E até a expectativa mesmo, porque isso se conecta com o que tu falou, de ali precisa ter uma exposição a erro, uma exposição ao investimento que talvez não vai retornar. E isso tem muito a ver com o ambiente 3, né? E que tu não vai conseguir fazer isso na tua operação atual. Então, tudo que tu trouxe aqui está conectado. Se a gente fosse fazer um mapa mental aqui, tudo isso está conectado, tudo isso está estruturado e é uma máquina, estratégia, é a estratégia e a máquina que faz essa estratégia rodar.
E mais uma frase que tu trouxe, cara, desmistificar essa distância entre startup e empresa tradicional. Porque a Avalon hoje, ela é uma empresa pequena, ela tem 52 pessoas, né? Mas vamos botar 90% das coisas que tu trouxe aqui e que a gente fez uma avaliação, né, com o olhar da empresa tradicional, digamos assim, cara, eu pensei, tá, eu não estou executando isso dessa forma, eu vou prestar um pouco mais de atenção nisso então essas lições, elas são independentes do tamanho da tua empresa. O que vai ser decisivo, até que ponto tu vai, é naturalmente a maturidade que tu tem, o teu objetivo de longo prazo, né? O momento que a tua empresa está vivendo. Então, cara, sensacional, sensacional. Muitos insights aqui. E até a gente já, né, se encaminhando pro fim aqui, que a plaquinha de 1 hora já levantou. Eu acho que, sinceramente, foi para mim quase que, ou se bobear, mais do que uma aula de MBA. Né? Foi. Imagina, cara. Foi porque a quantidade de ferramentas práticas que tu citou aqui e tirar do conceito, né, e trazer, ó, a gente faz assim, obviamente guardado o disclaimer, né, ó, a gente faz assim, não quer dizer que vai funcionar para ti, né, então tem essa consciência. E também não quer dizer que funciona tudo às mil maravilhas da Involves, né, pelo amor de Deus, acho que tem muito desafio, tem muita coisa sempre para corrigir, e acho que um outro disclaimer também é que não é porque você tem propensão ao erro e a riscos e a ter um sunk cost ali na área de P&D ou de inovação que você não tem pressão por resultados. A pressão, ela existe e ela é grande, né? Primeiro ela é minha comigo mesmo, é do Gabriel com ele mesmo, mas também é do conselho, é do restante da empresa. As coisas têm que funcionar, tem que dar certo, né? Sim. Ninguém quer rasgar dinheiro. Sim, sim. Até porque, né, parando para pensar, é a área que está olhando para o futuro. Então, se essa área não trouxer resultado, na teoria, o futuro não vai ser muito bonito, né? Se for parar para pensar friamente. E a questão da ambidestria eu acho bem legal porque, né, tu trouxe... Eu, como CEO, eu preciso ter esse pensamento. Ok. Mas se tu for CEO e tu ter esse pensamento, mas tu não sistematizar uma forma de viabilizar a execução disso, na verdade, tu vai se frustrar. Porque tu vai ter na tua mente a ambidestria, mas na operação tu só vai ter um motor. E daí tu não vai conseguir tu não vai conseguir ter a execução, né, tanto a tática e o operacional das estratégias que tu, como CEO, cria pensando de forma ambidestra, né? Então, essa área de P&D, eu vejo isso como a implementação da capacidade de execução da ambidestria real, assim, né? Muito, muito legal. E o legal que nós falamos aqui de análise SWOT, nós falamos de Porter. O próprio conceito de ambidestria, ele não é novo, né? Então tem vários conceitos que já se fala muito, ou já se utiliza muito em empresas ditas tradicionais e que a gente também usa na Involves, né? E são ferramentas que funcionam, estão validadas, o que reforça aquele ponto, né? Você que trabalha numa empresa dita tradicional, você tem muito valor a agregar para uma empresa que está começando, que tem um nível de maturidade em gestão muito mais baixo, que seja como mentoria, né? Tem esse grande valor também a agregar. Legal. Cara, vamos lá. A última pergunta, né, a pergunta que a gente faz para todos os convidados. Se tivesse uma única coisa que você pudesse mudar em todas as empresas do mundo, tu estralou o dedo e automaticamente mudou em todas as empresas do mundo, qual seria essa coisa? Sem dúvida, a intolerância. Hoje precisa-se falar muito e se implantar iniciativas de diversidade e inclusão. E eu vejo que o primeiro nível, assim, né, é engraçado quando alguém sai da Involves e vai trabalhar em outra empresa que não tem uma cultura de diversidade muito evoluída, a pessoa fala, pô, tava numa roda lá e as pessoas falando uma postura mega machista e tal. Ouvi isso há 2 semanas atrás almoçando com um amigo que você também conhece,
que saiu da Envolves e está em uma outra empresa, né? Então, acho que eliminar essa coisa boçal, essa coisa ultrapassada, né, do desrespeito e da intolerância, já faria um mundo muito melhor, né? Boa, boa. Até porque se tu não eliminar isso, provavelmente tudo isso que tu falou, de que a gente falou de ferramentas, e tu até fez essa reflexão, né, cara? São ferramentas que já estão aí, ok. Mas se tu tem um ambiente onde tu não consegue eliminar a intolerância, provavelmente isso não vai funcionar conforme, né, o esperado. Então, a diversidade, as pessoas se sentirem confiantes, né, de serem elas mesmas no ambiente onde elas estão. Acho que tem muito disso. Muito bom, cara. Obrigado por compartilhar. Imagina. E cara, pra gente, né, realmente ir pro encerramento aqui, fala pro pessoal onde o pessoal te encontra, né, tuas redes, enfim, se alguém quiser te acompanhar aí. Eu tenho sido um pouco mais low profile até pelo momento como pai agora, né? Eu tenho inclusive participado de muito menos eventos agora. As noites aí têm sido muito focadas aí no momento com as minhas filhas, né? Então hoje meu LinkedIn tem uma penca de mensagens ali não respondidas. Eu quero muito sentar para um dia ali dar conta de tudo, né? Mas não é prioridade agora, né? Mas de qualquer forma sempre me encontram na própria Envolves, né? Mas aí no LinkedIn acho que é um lugar onde eu não tenho feito muito isso, mas quero fazer mais, né? De publicar pensamentos e algumas coisas que a gente tem feito na Envolves. Eu acho que é o principal canal agora, né? Legal. Esse desequilíbrio, entre aspas, momentâneo é natural e saudável, né? Eu até falei que a gente ia falar sobre gestão de tempo, não deu tempo de falar. Então, olhei. E não é desequilíbrio, é equilíbrio, né? Até pelo contrário, priorizando esse outro momento. E não quer dizer que eu estou fechado, né? Eu estou no conselho da CAT, eu continuo... Algumas sessões eu não pude comparecer, mas na última, por exemplo, eu fui, né? Uhum. E a gente contribui da forma que a gente consegue também, né? Tô aberto aí. Bem ativo com mentorias também, né? Pela Endeavor. Então, quem estiver participando de programas da Endeavor aí, precisar de um apoio aí em gestão de pessoas também, como eu comentei, é uma fortaleza da Envolves. Nossa, eu dou muita mentoria. Essa semana eu dei 2. É o give back. É isso aí. É o give back, legal. Quando eu falo de desequilíbrio, é porque eu tenho um conceito aí que, para mim, o equilíbrio não existe, né? Não é um pensamento meu, mas o equilíbrio não existe. O que existe é um desequilíbrio dos papéis que tu tem de forma consciente, né? Uhum. Por isso que cara, agora eu vou dar foco na família, porque é a minha prioridade, né? E os outros pratinhos, eles vão girar um pouquinho mais devagar. Então é o desequilíbrio consciente. Né? É isso aí. Mas é isso aí, cara. Mais uma vez, muito obrigado. E realmente, para mim, né, eu acho que o nível de conteúdo que a gente gerou aqui é digno de uma aula de MBA. Acho que foi conteúdo de um valor absurdo, assim. Obrigado por disponibilizar um pouquinho desse teu tempo. Parabéns pela trajetória, pelo ser humano que tu é, por tudo que tu construiu e continua construindo, né, com esse time foda que é a Envolves. E tenho certeza que o pessoal vai curtir muito. E se você curtiu, né, curte aqui, compartilha, manda esse vídeo ou né, o podcast aqui no Spotify para quem você considera que pode se beneficiar de tudo isso que foi falado aqui, que o André trouxe, que a gente discutiu. Sugiram, né, temas, sugiram pessoas para participar do nosso podcast aqui, fiquem bem à vontade. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer questionamento, podem nos procurar aí nas nossas redes. E é isso. Obrigado para quem nos acompanhou até aqui. Espero de coração que a gente tenha conseguido gerar muito valor. E André, brigadão, cara. Não, só agradecer de novo, né? Tenho você um grande amigo aí, temos uma jornada também juntos na própria Envolves. E uma torcida grande aí pelo que vocês estão fazendo, fantástico, né? A gente está aí no, acho que 22º já episódio, né? Parabéns pela geração de valor pro ecossistema também, né? Falando nisso. Então é isso aí, obrigado, honra participar. Valeu, cara. Valeu!